Oi, pessoal! Agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre os sais minerais. Também são substâncias inorgânicas, ou seja, que não têm carbono e hidrogênio na composição química e que fazem parte do nosso corpo e que são muito importantes para o nosso funcionamento. O cálcio, por exemplo, ele está aqui em primeiro lugar porque, gente, a gente tem cálcio em absolutamente todos os ossos do nosso corpo. Na verdade, pessoal, ele é responsável, um dos principais responsáveis pela manutenção, né, da nossa matriz óssea, junto com o fósforo também, tá? Então, o cálcio ele tá lá dentro dos ossos, na manutenção da matriz, né? A gente chama de matriz mineral, matriz óssea, tá? E o cálcio, pessoal, além disso, ele também é muito importante para conseguir fazer a transmissão do impulso nervoso através dos neurônios, né? A gente vai estudar depois que existem basicamente 3 íons muito importantes para isso, tá? O cálcio, o potássio e o sódio. Existem canais de sódio e potássio, existem canais de cálcio e existe também uma bomba de sódio e potássio na membrana do axônio dos neurônios. É o fluxo desses íons através do neurônio que faz com que o impulso nervoso, que é uma forma de comunicação, né, neuronal, chegue até o sistema nervoso central, certo, pessoal? Então, assim, o cálcio, além de tudo isso, ele também auxilia em um outro fator que vai ser a contração muscular, tá? Dentre diversos outros fatores importantes mediados pelo cálcio. Questão de vestibular, pessoal, ama de paixão pedir fonte alimentar. Cálcio, vocês sabem, a gente encontra nos laticínios em geral, pessoal, derivados do leite, tá? Queijo, chocolate, né? Tudo que tem leite na composição vai ter um pouquinho de cálcio, pelo menos, disponível. Outra fonte alimentar bastante importante do cálcio são os vegetais verdes escuros, tá? Brócolis, por exemplo, é um vegetal verde escuro que tem bastante cálcio. Além disso, pessoal, a gente também pode encontrar outro sal mineral bastante importante, que vai ser o que vocês estão vendo ali no cantinho, o fósforo, tá? O fósforo, ele existe em grande quantidade no nosso corpo, também está presente lá no ossinho, tá? Em cada um dos ossinhos do nosso corpo, junto com o cálcio, também na manutenção da matriz óssea, tá? O fósforo, além disso, pessoal, ele é super importante para a formação de algumas moléculas que vocês devem conhecer muito bem. Esse cara aqui está representando para a gente molécula de DNA, mas o fósforo, ele, além de estar presente na molécula de DNA, ele também está presente na molécula de RNA. A gente vai ver que tem um grupamento fosfato na formação dos nucleotídeos, que são os monômeros, né, das moléculas de DNA e de RNA, são a menor parte dos ácidos nucleicos. Além disso, a gente também tem fósforo cumprindo um papel muito importante no transporte de energia do nosso corpo. Já devem ter ouvido falar numa molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, né? Então, se não fossem pelos fosfatos, não haveriam ligações químicas energéticas no ATP, né? Essa molécula, ela leva energia para a região do nosso corpo, para a região da nossa célula que esteja precisando da energia, tá? Fica guardadinha lá nas ligações químicas entre os fosfatos, tá, gente? E as principais fontes de fosfato, de novo, tá? Vão ser os... não tô conseguindo pegar o papelzinho. Achei o papelzinho. Os laticínios, tá? A gente vai ter também bastante fosfato presente nas carnes em geral. Isso aqui é pra ser uma coxinha de galinha, tá, pessoal? Vocês vejam que eu sou uma excelente desenhista. Uma coisa incrível, tá? E depois a gente pode também ter, além das carnes, tá? Que tem gente que considera só carne vermelha como sendo carne. Não se esqueçam que peixe também é carne, tá, pessoal? Tem fosfatos também lá no peixinho. A gente encontra bastante fosfatos também nos cereais integrais. Faz de conta que isso aqui é um trigo, tá, pessoal? Cereais integrais têm bastante fosfato. E nos legumes, tá? O legume que eu desenhei aqui tá fantástico. Olha que lindo o meu legume. Faz de conta que isso aqui é uma leguminosa, tá? Leguminosa é tudo que tem cara de vagem, tá? Feijão, por exemplo, é uma leguminosa. A gente tem como representante leguminosa também a soja e assim por diante, tá, pessoal? Sejam criativos com os meus desenhos, por favor. Então, assim, essas são as fontes alimentares do fósforo. O próximo sal mineral que cai bastante no vestibular é o potássio.
O potássio, pessoal, ele é muito importante, em primeiro lugar, tá? Para contração da musculatura, tá? A gente vai ver mais tarde, quando a gente estudar sistema muscular, que para conseguir contrair um músculo, para conseguir movimentar os filamentos de actina e miosina dentro da fibra muscular, a gente precisa de uma série de íons, a gente precisa de bastante energia também disponível, né, para boa formação dessa contração. Outra coisa super importante, pessoal, que o potássio trabalha para a síntese do glicogênio. Glicogênio, pessoal, a gente vai ver mais tarde, ele é um carboidrato que ele é uma forma de reserva de energia do nosso músculo, tá? E a gente também guarda glicogênio lá no fígado, tá? Então, dentro dos hepatócitos, que são as células do fígado. O glicogênio é uma fonte rápida de energia para o nosso corpo, tá? A gente usa preferencialmente o glicogênio em detrimento, por exemplo, à gordura, tá? Porque é uma fonte mais rápida e mais fácil de se obter energia, tá? É um carboidratão. E, pessoal, outra coisa importante, o potássio ele também é mega super hiper master importante para sintetizar algumas proteínas, principalmente proteínas que estão envolvidas na respiração celular, né? Então, o potássio ele é necessário em grandes quantidades dentro das células para conseguir sintetizar tudo isso aqui que a gente está vendo, certo, pessoal? O potássio ele também trabalha junto com uma outra molécula que é o sódio, tá? E a gente já vai ver daqui a pouquinho as outras funções do sódio. Antes disso, vamos ver quais são as principais fontes, né, alimentares do potássio. Vamos começar, pessoal, pelas verduras, tá? A gente tem potássio em grandes quantidades presentes nas verduras. A gente tem também em grandes quantidades nas frutas, tá? Nas carnes, olha quem tá aí, isso é uma vaquinha, tá, pessoal? Não se esqueçam que carne também pode ser de origem né, do gado, pode ser de origem do porco, pode ser de origem do peixe e assim por diante. O que vai diferenciar uma fonte, né, uma carnezinha da outra, na verdade vai ser se ela é uma carne vermelha, uma carne branca, a quantidade de ferro, na verdade, de fibras vermelhas e brancas que estão presentes nessa carne. Mas enfim, pessoal, esse foi o potássio, tá? Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o sódio. O sódio está envolvido principalmente na regulação do equilíbrio hídrico, tá? O potássio também está envolvido na regulação do equilíbrio hídrico do corpo. Mas o sódio, pessoal, a gente vai ver que ele tem um papel bastante forte nisso daí. O sódio ele tem a capacidade de reter líquidos no nosso corpo, tá, pessoal? E, como eu falei para vocês, ele também está envolvido, tá, lá na transmissão do impulso nervoso, junto com o potássio e com o cálcio, tá? Impulso nervoso. Outro sal mineral super master mega hiper exaster importante é o ferro. O ferro é o principal componente da hemácia, na verdade, da hemoglobina, que é uma proteína que está dentro da hemácia. Tá? A hemoglobina é o que confere à hemácia a afinidade com o oxigênio, por isso que a hemácia consegue carregar oxigênio pelo nosso corpo. Só que a hemoglobina tem um segredo, ela só consegue carregar o oxigênio no nosso corpo porque ela tem ferro na sua composição química, tá, pessoal? As principais fontes alimentares do sódio, vocês já devem ter ouvido falar, sal de cozinha, tá? E as principais fontes alimentares do ferro, de longe, tá? Vão ser as carnes, tá? A gente também tem bastante ferro presente nas leguminosas, a gente tem bastante ferro no feijão. Tem ferro também, pessoal, nos vegetais verde escuros, tá? E o interessante de saber sobre o ferro, pessoal, é que ele vai ser absorvido preferencialmente na presença de vitamina C, tá, pessoal? E outro sal mineral bastante importante vai ser o magnésio, tá? O magnésio, vou escrever aqui para vocês, magnésio. Ele é muito importante na... Opa, não estava desfocado, agora tá aqui o magnésio, tá? O magnésio, pessoal, ele é muito importante principalmente para as plantas. Primeiro, porque ela faz parte de uma molécula chamada clorofila. A clorofila, ela é um pigmento verde que dá para as plantas a capacidade de fazer fotossíntese, tá? Na gente, ela é responsável por algumas etapas do metabolismo energético, né? Então, vamos colocar aqui, metabolismo energético, tá?
E as principais fontes alimentares do magnésio, portanto, vão ser os vegetais, já que eles têm bastante clorofila na sua composição química, tá? Só para dar uma apanhada geral, a planta faz fotossíntese para produzir glicose, que é, como a gente poderia dizer, que é a comidinha dela, né? Então, ela vai produzir a própria comida, até por isso que a gente chama as plantas de autótrofos, né? Só que ela só consegue fazer fotossíntese porque ela tem uma organela chamada cloroplasto. O cloroplasto, por sua vez, tem dentro de si a clorofila, que é o pigmento verde, por isso que as plantas são verdes, né? E aí essas clorofilas, elas vão ser bastante importantes para captar a energia luminosa, né? Porque a energia presente dentro da glicose vem da luz do sol. Certo, pessoal? Então, magnésio, um super nutriente importante, principalmente lá para os vegetais. Bom, o próximo sal mineral que a gente vai estudar, e o último também, vai ser o iodo, pessoal. O iodo, ele está envolvido, né, na síntese dos hormônios da tireoide. Tireoide, para quem não sabe, é uma glândula que a gente tem no pescoço, né? E os principais hormônios que elas produzem são o T3 e o T4. Tudo isso a gente vai estudar depois, com bastante detalhe, lá no sistema endócrino. Mas, basicamente, pessoal, a tireoide está envolvida na manutenção do teu metabolismo, né? Se, pessoal, a gente não tem iodo, a gente não consegue produzir os hormônios tireoidianos, né? E aí, o que acontece? A pessoa, ela acaba ficando, desenvolvendo uma doença que a gente chama de hipotireoidismo, tá? Ela acaba ficando bastante cansada, o metabolismo dela fica baixo, é uma pessoa que tem tendência a engordar. A tireoide, ela tem que trabalhar muito, e isso pode acabar desenvolvendo um sintoma muito grande, muito visível, né, muito perceptível dessa doença, que é o bócio. É quando a tireoide, ela acaba se desenvolvendo bastante e o pescoço, ele acaba ficando mais inchado. Esse seria o bócio. E aí, o que acontece, pessoal? Existe uma outra disfunção da tireoide também, que a gente chama de hipertireoidismo, tá? Só pra gente saber. O hipertireoidismo é quando o metabolismo da pessoa fica muito acelerado em função da tireoide, né? Então, a pessoa que ela é muito rápida, muito acelerada, ela tem uma tendência grande a se estressar. E ela tem alguns problemas também, pessoal, envolvido com a metabolização da comida, né? Na verdade, ela tem um metabolismo bastante acelerado, então é uma pessoa que tem tendência a emagrecer, né? Uma tendência a ser bem magrinha mesmo, né? Bom, mas o fato é que um tempo atrás, pessoal, o governo, ele se deu conta que as pessoas estavam com muito problema na tireoide, né? As doenças tireoidianas estavam bastante preeminentes no nosso país. E se foi buscar o motivo, e se viu que, na verdade, as pessoas, elas estavam carentes em iodo, né? O iodo, pessoal, foi, então, adicionado ao sal de cozinha, tá? Porque, na verdade, as fontes naturais do iodo são frutos do mar, é o peixe, né? Coisas que muita gente não gosta de comer. Então, hoje em dia, o sal de cozinha, ele é iodado por causa disso. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Beijão!